Fala galera, boa tarde a todos. Bora começar mais um vídeo aqui no Goiás News, dessa vez diferente aqui no CT. Hoje eu tive mais um convite do Goiás, não precisa não, para conhecer, enfim, a estrutura, também a entrevista com o Jair Ventura. E mais uma vez o Goiás dando essa oportunidade para a mídia independente. Eu agradeço muito a todos a administração do clube, tanto o pessoal do staff, o próprio Jair Ventura também, o Lucas Andrino, todos foram bastante receptivos com a gente. Um bate-papo nessa pré-temporada. E o que dá para a gente extrair das palavras também do Jair Ventura neste início de Campeonato Goiano, agora faltando menos de 4 dias para a estreia no jogo contra o Goiatuba. Se fosse para pontuar as principais em relação à escalação, o Jair Ventura deixou muito claro que nesse momento de pré-temporada irá priorizar muito mais a questão física. Então é normal, assim como até uma informação que foi colocada pelo Periquito Brisado, um abraço para o Iago, inclusive, estava aqui hoje, que o Goiás poderia ter uma escalação diferente, talvez com o Pedrinho, com o Alejandro, jogadores que não são os mais experientes dentro desse grupo, ou os mais caros, até iniciando esta escalação titular, por conta de uma questão física, atletas que já estavam no clube há mais tempo, maior adaptado também, e claro, olhando a condição de jogo. Ficou até uma pergunta que eu queria ter feito para o Jair Ventura, que pode se priorizar nesse momento, se é um entrosamento do time, logo de cara, no Goianão, ou ir aos poucos pegando também esta maturidade de física, com a pré-temporada, e no aspecto do entrosamento também de um time que não é fácil, uma reformulação muito grande. O Jair também pontuou isso em relação a algumas saídas do ano passado, como principalmente o Dieguinho e também o Paulo Baier, que recentemente foi anunciado no Fluminense. Sobre outros pontos também que eu acho importante a gente destacar aqui, sobre a característica de jogo, ele mencionou, até fiz essa pergunta para o Jair, eu vou deixar no final para vocês acompanharem também, do Goiás, utilizar, por exemplo, um estilo de jogo mais ofensivo, aquilo que o Jair já fez, por exemplo, pelo Atlético no ano passado no Goianão, mas diferentemente, uma coisa é você jogar, por exemplo, o Campeonato Goiano e logo em sequência iniciar uma Série A de Campeonato Brasileiro. A minha pontuação foi justamente essa, onde o Goiás terá um elenco, se não o principal, os 3 principais favoritos, seja na Série B, no Campeonato Goiano ou na Copa Verde. Então, a maturidade do Goiás também jogar de uma forma proativa em todos os campeonatos. Claro que vai ter variação de jogo, cada uma da partida você tem um desafio diferente, mas eu acho que é uma ponderação também que o Jair deixou. Eu acredito sim em um Goiás ofensivo nesta temporada. Outro aspecto também em relação aos gringos, da questão de adaptação, o Jair Ventura comentou que do Goiás não está descartado a chegada de gringos, por exemplo, que não atuaram aqui no futebol brasileiro, mas das 3 contratações, se eu não estiver errado até agora, de jogadores gringos, todas elas sendo feitas com jogadores que já estavam aqui no Brasil. Isso eu acho uma pontuação importante, sendo tanto o Gonzalo Freitas, que veio do Atlético, o Barceló, que estava na Série B pelo Ceará, e o Wesley Garcia também é um destaque no Paysandu. Isso eu também acho importante, não que o Goiás tenha que fechar a porta para gringos, como já fez em outro tempo, eu penso que isso seria uma bobeira completa, mas uma maior adaptação, aquele elenco com cara de Série B, aquela casca, que a gente comentou também em outros vídeos, eu vejo que ela é fundamental. Até o Jair Ventura mencionou sobre o Pedro Raul e outras amizades que ele já fez no futebol, tanto aqui no Goiás, nos outros clubes que ele passou também, sempre tendo um grande carinho, e por que não revelando um outro artilheiro nesta temporada, como foi pelo Goiás com o Pedro Raul, também como foi com o Botafogo com o Roger lá em 2017 e recentemente com o Gustavo Coutinho sendo um artilheiro da Série B pelo Atlético. Diz que com o Pedro Raul, por exemplo, ele tem esse carinho, um jogador que fez muitos gols naquela Série A e que até hoje mantém conversas regulares com o jogador, não quer dizer que será contratado pelo Goiás, mas, por exemplo, em um cenário de Série A, com o Goiás subindo, o Jair Ventura ficando aqui no clube, tendo essa amizade, enfim, eu não me surpreenderia, por exemplo, com, quem sabe, os dois voltando a trabalhar juntos, seja aqui no Goiás ou em outra ocasião. Vale lembrar que o próprio Jair tinha indicado ele para o Juventude lá no comecinho de 2022, ele acabou não acertando naquele momento e depois eles se encontraram aqui no Goiás, o Pedro Raul, que já estava contratado no começo do Campeonato Goiano, e o Jair Ventura chegou para a Série A. Neste momento diferente, eu gosto sim, o clima no Goiás é bom, você pode observar pelos bastidores, é um clube sim mais aberto, inclusive até ganhei um presente, mostrar aqui para vocês, tanto essa camisa que eu estou gravando, fiquei até surpreso, não imaginava ganhar um presente desse, e uma plaquinha também de homenagem. Muito obrigado a todos do Goiás, o Fernando Lima, o Joaquim Edson, que estava aqui presente, foram todos muito receptivos com a gente, e um clima descontraído nesta sexta-feira aqui no CT Edmo Pinheiro. Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês e deixar uma palavrinha também do Jair Ventura. Um abraço. Jair, eu sou o Guilherme, do Goiás News. Até pegando em gancho dessa última pergunta, por exemplo, fazendo uma comparação com o modelo de jogo
Agora você começando o Campeonato Goiano, acho que todo mundo concorda, o Goiás, se ele não tem o melhor, ele tem um dos melhores elencos da cidade do Goiânia, da Série B da mesma forma. Por exemplo, no ano passado, pelo Atlético, você precisou fazer um elenco muito ofensivo, e eu gostava bastante daquele Atlético, que era um time que tinha qualidade no meio de campo, no ataque também, e foi o melhor nesse terço. Só que na Série A, você falou, tem que adaptar a cada característica do jogo. Nas competições desse ano do Goiás, eu vejo ele como favorito em todas. Pode não ser o principal, mas está ali no top 3. Isso pode ajudar, por exemplo, no modelo de jogo ser mais linear durante a temporada, porque pelo menos eu, particularmente, sempre gostei da sua característica com o Goiás com a posse de bola. Desde lá de 2022, por exemplo, aquela saída rápida, né, com os laterais, o Vinícius, aí chegava a bola no Pedro Raul, até mesmo o Diego para finalizar. A jogada, né? Enfim, se isso pode fazer diferença, essa questão do Goiás ter um elenco bom e favorito em todas as competições para você até jogar mais, porque você já demonstrou que sabe fazer isso. E essa questão do artilheiro, quem sabe nesse ano você fazendo mais um artilheiro, né? O Facundo Barceló é esse cara, ou o Edu pode jogar, o Herculano, enfim, e seja bem-vindo de volta. Obrigado pelo carinho. São 3 aí, né? E ainda tem o Arthur Caí que pode fazer o 9 também. Então a gente está bem servido, com certeza. Dificilmente você vai implementar um modelo de jogo sem ter qualidade dos atletas. Eles são os protagonistas do jogo e a gente potencializá-los. Com certeza, você ter um bom elenco te dá mais facilidade, seria um facilitador para a gente implementar um futebol mais vistoso, que é o que a gente quer. Com certeza. A nossa ideia é sim que a gente seja o protagonista dos jogos, que a gente tenha o controle do jogo, a gente vai trabalhar para isso sim. E lógico, o que você falou, mas você estava numa realidade, aí você chega, o que aconteceu que vocês não tiveram o mesmo desempenho? Porque a gente enfrentou o Flamengo. Injusto. Né? Você gasta 2, eles gastam 25. Você gasta 2,5, eles gastam 32 por mês. Então assim, é complicado. Qualquer negócio da vida, né? Qualquer segmento da vida, você vai abrir um negócio, você tem 2 milhões para abrir. Eu tenho 30 milhões. Se o seu negócio ficar melhor que o meu, tem alguma coisa errada. Então, essa é a grande realidade, né? Então, assim, de repente não dá para você comparar, fazer a mesma coisa que você vinha fazendo com realidades diferentes. Mas se fosse só por isso também, investimento, em 2022 a gente estaria na Série B, porque a gente tinha um menor orçamento. Então, dentro do menor orçamento, a gente conseguiu uma maneira de jogar, e né, eu nunca penso em mim, eu penso sempre na camisa que eu estou vestindo, e de poder ajudar o Goiás de alguma maneira, não só permanecer, como levá-lo a uma competição internacional. Espero que o dia que eu não estiver mais aqui, que eu possa falar aqui com vocês como treinador da Série A, como foi na minha última passagem. É só outra pergunta em relação ao Edson Carioca, que é uma indicação sua, né? É um jogador que eu tenho a sensação que é aquele cara que chega meio desconfiado da torcida, mas que vai ser um cara titular durante toda a temporada. Foi de fato uma indicação sua, a característica dele, aquele gol que ele fez contra o Palmeiras também? Olha, tem muitos gols importantes. A gente fica assim, né? Porque os jogadores que já trabalharam comigo, parece que foi indicação só minha. Então os que não foram minha, você está entendendo? Então assim, é uma situação global, é do departamento de futebol. Né? Eu já ano que vem eu completo 10 anos que eu fui efetivado como treinador, mas meu primeiro jogo foi em 2010, como treinador profissional. Então assim, tem bastante tempo. Então eu já trabalhei com muitos atletas, fiquei 10 anos no Botafogo. Então assim, o que nos trabalhou, a gente já jogou ponto. Então estou no mercado há muito tempo, conheço muita gente. Então assim, é mais assim na cabeça da grande maioria das pessoas. Jogadores que chegam e que já trabalharam comigo, foi a indicação do Jair. Então acho que os que não foram, não foi. Então não é assim que está funcionando. Como é que funciona, já para a gente deixar claro? Nós temos um departamento de futebol, onde tem o Andrino, o Eduardo, a gente tem o Mariel, vários analistas de bem, o Antônio, e a gente tem um trabalho em conjunto. A gente analisa nomes em conjunto e a gente traz todos em conjunto. Não é só do Andrino, não é só do Jair, não é só do Edu. É um consenso nosso, com o nosso presidente, com todo o nosso departamento, e a gente analisa e dentro de uma realidade a gente traz. Não é só do Jair e não é só do Andrino. Então não, o Edson não é uma situação minha, não. Assim como o Garcia não é uma indicação do Andrino, que jogou contra ele e fez um gol aqui. Não, é uma situação de todos nós, todas as contratações passadas pelo departamento de futebol. Então, se caso não tem filho feio e filho bonito, se um não der certo, o outro der certo, não, esse é meu, não, esse é dele, não, é o do Goiás. Todos eles são do Goiás. Os que acertarem, os que não acertarem, que é comum,
A gente, de repente, nem todos vão render aquilo, a gente já viu isso inúmeras vezes, atletas que com uma camisa rende uma situação e na outra, de repente, não se adapta por vários fatores. Eu tive uma vez, né, a situação de um jogador da seleção uruguaia, o Arevalo Rios, posso até falar, muitos anos titular. Ele veio para o Botafogo e ele simplesmente não se adaptou ao Rio de Janeiro. Não estou adaptado, moro na Barra, não estou adaptado, quero ir embora, tá? Tudo bem embora. Treinador, jogador titular da seleção durante anos que acompanha futebol, vê quantos jogos ele tem, Arevalo Rios, busca aí. E ele não se adaptou, cara, foi embora. Então, assim, hoje, dos gringos que nós trouxemos, os 3 já estavam adaptados ao futebol. Foi uma situação que a gente analisou também. Então não vem nenhum jogador estrangeiro que ainda não jogou no Brasil? Pode ser que venha. Tá? Já vou adiantar, quem estiver pensando nessa pergunta, já vou adiantar que vocês vão perder a pergunta. A nossa janela ainda não fechou. Não vou falar sobre posições que podem vir, carências, porque eu tenho um grupo lá e os caras vão me olhar de cara feia se eu falar a posição que a gente está procurando. Então, assim, vamos usar bastante a base. É uma situação, assim como a retranca é uma situação na minha carreira, usar a base também é uma situação. Então vocês vão ver bastante novidades a gente lançando jovens, como foi o Pedrinho 22, como foi vários outros clubes que eu passei da gente lançar jovens. Eu, antes de pedir jogadores para o Andrino, para o nosso presidente, gosto sempre de olhar a base, estou acompanhando a Copinha, acompanho muito o futebol da base, fui treinador de base, sub-15, sub-17, sub-20, então gosto de trabalhar, gosto de lançar, é prazeroso para a gente valorizar. A gente sabe que são ativos para o clube, é importante a gente olhar para dentro antes de olhar para fora. Então a gente vai trabalhar com os jovens também, com a base, tá? Então essa é uma das nossas ideias. Já devo tirar umas 3, 4 perguntas de vocês aí. É bom que a gente não perde muito tempo. Valeu.